Fala pessoal, me chamo Fabrício De Favre e esse é o meu canal. Um canal que a gente fala sobre finanças de modo descomplicado e simples, tá? Para pessoas que, assim como eu, como você, têm interesse de organizar a sua vida financeira, guardar um pouco de dinheiro, investir, aprender a investir, mas sem esses grandes objetivos de ensinar sobre derivativos, sobre bolsa de valores, tudo mais. A gente quer falar aqui com a parte da população que, assim como eu, precisava se organizar financeiramente, tá? O vídeo de hoje é um vídeo bem interessante, a gente vai falar sobre as 7 soluções para a falta de dinheiro e da onde a gente tirou isso, na verdade, de dentro do livro O Homem Mais Rico da Babilônia, um livro que eu tenho sempre falado por aqui, né, em vários vídeos do canal. É um conselho meu que das pessoas que estão começando a cuidar do seu dinheiro, leiam esse livro. Nós vamos falar, então, sobre as 7 soluções da falta de dinheiro, que falam no livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Mas primeiro, né, ative seu sininho, deixe seu like, compartilhe com os amigos, com as pessoas que você achar interessante e não deixe de deixar alguns comentários ou alguma pergunta, o que você quiser aqui no vídeo, que a gente vai fazer questão de se ajudar, tá bom? Sem mais delongas, vamos começar a falar um pouquinho do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. E antes de entrar nas 7 soluções, no prefácio do livro, ele fala algo bem interessante. Ele fala sobre o dinheiro, o que é o dinheiro de fato. E ele diz que o dinheiro nada mais é do que o meio através do qual a gente avalia o sucesso na Terra. Ele também diz que através do dinheiro é possível usufruir do máximo e das melhores coisas que a Terra pode oferecer. E ainda no prefácio ele diz que o dinheiro é abundante para aqueles que compreendem as simples leis que governam a sua aquisição. Isso é super interessante. E por último ele diz, o dinheiro é governado pelas mesmas leis que controlavam quando há 6.000 anos homens prósperos enchiam as ruas da Babilônia. E aí é para isso que eu quero lhe chamar a atenção. A gente tem falado o tempo todo sobre princípios financeiros, sobre o que a gente precisa fazer para guardar, sobre como aplicar, ajudar as pessoas, ser desprendido, ter um valor para poder torrar, sentir abundância e não ser avarento. Mas na prática, pessoal, muitos de vocês podem não acreditar, mas o que esse livro fala é algo meio universal sobre o dinheiro. Existem leis sobre o dinheiro e essas leis, elas são muito importantes, sejam cumpridas. O que eu estou tentando dizer assim como existe a lei da gravidade, as leis da física, né, as ondas eletromagnéticas, as ondas sonoras, o que quer que seja, eu acredito nisso, que Deus criou as leis do universo, inclusive da parte financeira, por que não? Que hoje nós usufruímos como dinheiro, poderiam ser em outras moedas de troca. Se você entende essas leis e você aplica elas, você consegue ter uma vida próspera, de tranquilidade e, por que não, construir riqueza. Foi o que aconteceu comigo. Eu tinha grandes dificuldades, eu comecei a aplicar essas leis e 13 anos depois, a gente tem uma vida mais confortável. Não posso dizer que nós chegamos na riqueza, mas temos uma vida tranquila, com aplicações, com um certo patrimônio. E é isso que eu gostaria de dizer aqui para vocês. Então, antes também de falar do tema principal, eu quero contar um pouquinho do contexto da história, onde ele chama de O Homem que Desejava o Ouro, né? Na verdade, o Homem Mais Rico da Babilônia é uma história muito simples, muito bacana, que fala de um fabricante de carruagens chamado Bansi. Ele estava certo dia, ele estava cansado lá, dizendo, olha, eu estou insatisfeito, estou triste com minha condição financeira, e estava lá, então, encostado no muro, algo assim. Então, um amigo dele, chamado de Colby, pediu dinheiro emprestado, dizendo, nossa, se você está aí parado, certamente você tem muito dinheiro, né? Ele fala que algo tipo, a bolsa estava saindo ouro por todo que é lado, então você pode me emprestar, o seu amigo, músico e tal. E ele fala, ó, Colby, eu não tenho dinheiro, quem gostaria eu que tivesse, eu estou aqui, é triste porque eu não tenho e não consigo ganhar dinheiro. Eles começam a discutir, conversar sobre isso, sobre o quanto a vida deles é difícil, e Colby fala de um amigo chamado Arcade. Arcade nada mais é do que um dos caras mais ricos da antiga Babilônia, e ele conta nessa história, então, que Arcade foi um cara simples, assim como os dois, mas ele construiu sua própria riqueza, e hoje tinha riqueza tão grande que era comparada a riquezas de um rei. E aí ele fala assim, olha, eu acho que a gente pode procurar Arcade e pedir conselhos a ele. O que você acha? E aí foi então que o Bansi se animou e disse, vamos procurar Arcade. Então todo o contexto mostra a história de Arcade, o Arcade ensinando as pessoas e contando
como ele construiu o seu negócio. E tem uma frase do Arcade que ele diz assim, logo lá no início do livro: achei o caminho para a riqueza quando decidi que conservaria comigo uma parte de tudo que eu ganhasse. Tá soando isso parecido com o que a gente costuma falar aqui? Pagar a si próprio, pelo menos 10%. Aqui está dizendo exatamente a mesma coisa, em vários livros dizem a mesma coisa. A lei do dinheiro sendo aplicada. E aí ele diz o seguinte, eu vou ler, pessoal, vários trechos do livro aqui, tá? Porque é importante que vocês entendam que esse conceito está lá, e são frases do livro. Então, vou aqui abrir aspas. Cada moeda de ouro que economizar é um escravo que pode trabalhar para você. Cada cobre que essa moeda produzir torna-se um filho apto a levantar mais fundos. Se você quiser tornar-se rico, então tudo que você precisa fazer é economizar. Tudo que você economizar deve ser utilizado no sentido de proporcionar a abundância por que você anseia. Interessante, na verdade, ele também diz assim, a parte de tudo que você ganha pertence exclusivamente a você. Ou seja, se você ganha um salário de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, parte desse dinheiro é seu, é para você. E ele diz aqui o seguinte, no mínimo 1/10, de novo, 1/10, mesmo nas ocasiões em que tiver recebido pouco dinheiro. A gente falou isso por aqui, 10% do que ganha, pagar a si próprio, é exatamente o que o livro está falando aqui. Pode ser mais, de acordo com o que produzir. Pague a si mesmo primeiro. Não compre ao fazedor de roupas. Lembra quando eu falei? Comprar tênis, sapatos, botas. Isso não é pagar a si próprio, isso é o torrar, isso é usufruir do dinheiro, mas não é pagar a si mesmo. Olha como ele fala, exatamente a mesma coisa. Ou ao fazedor de sandálias, mas que possa pagar com o restante, devendo ainda separar bastante para alimentar-se, ajudar o próximo e pôr as suas obrigações em dia com os deuses. Então veja bem, pessoal, olha que interessante o que ele fala. Não pague a si mesmo menos do que 1/10, não saia gastando por aí sem antes separar o bastante para você comer, ou seja, ter as despesas da casa, os 70% que a gente fala, ajudar o próximo e pôr em dia as suas obrigações com os deuses. Doar, na verdade, se desfazer, a gente falou isso tudo por aqui. Tá? E por fim, antes de entrar nas 7 soluções, ele diz o seguinte, que a riqueza, como uma árvore, cresce a partir de uma simples semente. Veja como tudo faz sentido e a gente também já falou por aqui. Eu falei, se você não tem condições, comece a guardar R$100, é pelo hábito. R$50, R$100. E quando você começa pelo hábito, se torna uma semente muito poderosa. E olha o que está acontecendo aqui. Exatamente a mesma coisa. A primeira moeda de cobre que economizar será a semente a partir da qual a árvore de riqueza crescerá. Quanto mais cedo plantá-la, olha, o grande diferencial não é a taxa de juros, mas o tempo. A gente também falou por aqui. Interessante, né? Eu gostaria de dizer que tudo isso veio da minha cabeça, mas não, pessoal. Esse é um dos livros base que eu sempre falei e eu aprendi muito com esse livro e resolvi aplicar. Esse é um dos livros, na verdade, e aqui a gente está trazendo. A gente já falou da Bíblia, que fala disso, dos princípios, agora a gente está vendo como mais um livro importante fala sobre os princípios, né? Quanto mais cedo plantá-la, mais cedo a árvore crescerá. Quanto mais fielmente alimentar e regar essa árvore com economias constantes, logo chegará o dia em que poderá abrigar-se em pleno contentamento embaixo de sua sombra. E é isso que nós estamos construindo aqui nesse canal, que possa sempre ajudar você a pensar a como construir a árvore que vai trazer sombra para você, tá bom? Dita a introdução sobre o livro, sobre o que a gente vai falar hoje, vamos falar então os 7 tópicos que vão aparecer aqui para vocês, que são as soluções para a falta de dinheiro, segundo o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Primeiro, comece a fazer seu dinheiro crescer. E aí vou ler aqui de novo parte dele. A cada 10 moedas de ganhos, não retirem mais do que 9 para seus usos próprios. Novamente, ele fala em pagar a si próprio aqui como uma das 7 soluções para a falta de dinheiro. Fabrício, mas se me falta e eu não consigo pagar a mim mesmo, o que eu faço? Perceba que ele diz aqui, primeiro comece a pagar a si mesmo e depois você vai ver que não vai faltar, tá? Tem uma frase também que ele diz o seguinte, agora lhes farei uma estranha verdade cuja razão desconheço. Quando deixei de desembolsar mais do que 9/10 dos meus ganhos, iniciei minha carreira de êxitos. Não fiquei mais desprevenido do que antes. Ao contrário, as moedas começaram a aparecer com maior frequência.
certamente é uma lei dos deuses, diz o livro, que para aquele que poupa e não gasta uma determinada parte de seus ganhos, o dinheiro virá mais facilmente. De modo curioso, ele costuma evitar aqueles cuja bolsa sempre se mantém sistematicamente vazia. Resumindo, dinheiro traz dinheiro, não é assim que a gente escuta? Mas dinheiro traz dinheiro porque eu aplico, dinheiro traz dinheiro. Não, dinheiro traz dinheiro porque a lei universal diz assim: se você é uma pessoa que sabe cuidar do seu dinheiro, naturalmente vai aparecer mais dinheiro para você. E sobre essa lei, eu quero falar um pouquinho, dizer basicamente que ela parece uma lei simples e na verdade basta disciplina, pagar a si próprio todo mês, guardar pelo menos 10%, e essa é a primeira lei financeira, né? Tem uma frase que diz assim: aquele que poupa e não gasta determinada parte de seus ganhos, o dinheiro virá mais facilmente. E aqui fica o meu desafio: faça esse teste com você mesmo por pelo menos um ano. Pague a si próprio a quantia que for, pague a si próprio primeiro. Isso é importante, pessoal. A primeira coisa que você faz com o seu salário é pagar a si próprio. Não pague com o que sobra, pague com o que você está ganhando, e a partir daí você vai ver que grandes mudanças ocorrerão na sua vida depois de um ano fazendo isso. Tem uma brincadeira que alguns amigos eu ensinei os princípios, a gente conversava e eu falava assim para eles na época: olha, sabe o que é mais engraçado dos princípios financeiros? Ele falou: o quê? É que quando você aplicar vai aparecer dinheiro do nada. Você não sabe de onde, uma meta que você não esperava e de repente você bate, alguma proposta que aparece e o dinheiro aparece. É simplesmente incrível. E é isso que acontece, pessoal. Essa é a grande verdade. Acredite você ou não, funcionou para mim, funcionou para vários amigos meus e eu espero que funcione para você. E eu não tenho dúvida que se você levar a sério esse ensinamento vai funcionar. Passamos então, o número 1 é basicamente pagar a si próprio, e ele fala então na segunda solução para a falta de dinheiro: controle seus gastos. Tá claro isso para vocês? Controle seus gastos. Acho que é o nome de um vídeo nosso aqui, na verdade. Aprenda a controlar seus gastos, controle seus gastos, sobreviva com até 70%. E aí eu vou ler aqui um pouquinho do livro de novo. Não confunda, isso é muito importante, pessoal, despesas necessárias com desejos. Cada um de vocês, junto com suas boas famílias, tem mais desejos do que os seus ganhos podem os satisfazer. Consequentemente, tudo quanto recebem é despendido para aplacar tais desejos à medida que eles surgem, e ainda assim restam muitos outros que não chegam a ser saciados. Vocês já sentiram isso? Não sobra o meu dinheiro, mas porque sempre a gente quer mais, sempre a gente precisa de mais. Se hoje você comprar um iPhone de última geração e você parcelar esse iPhone, né? Tem um cara que eu gosto bastante, acho muito engraçado, que é o Primo Pobre, eu acho ele sensacional. Ele fala isso: se não pode, não compra, rapaz, ainda não tá na hora. E é verdade. Mas se você comprar um iPhone hoje e você pagar lá em 18 meses, daqui 18 meses já vão ter lançado 1 ou 2 iPhones diferentes. E você vai precisar desses 2 iPhones de novo. E nunca vai lhe sobrar dinheiro, né? Então ele fala: examinem cuidadosamente seu modo habitual de viver. Tenha absoluta certeza que se defrontarão com alguns gastos que podem ser tranquilamente reduzidos. A gente falou aqui. Se você analisar, fizer o seu roteiro, volte no vídeo lá que fala isso, sobre viver com até 70%, como você estrutura despesas de aluguel, condomínio, né, combustível, alimentação. Você faz esse controle, naturalmente você vai perceber que tem coisas ali que você não precisava estar gastando, né? E ele fala no final que o propósito de um orçamento é ajudá-los a juntar dinheiro, de maneira a garantir que vocês consigam o necessário e na medida que se mostrem acessíveis a seus outros desejos. E aí ele continua aqui dizendo que vai dar condição de você estancar os verdadeiros gastos, né? Acho que vou citar de novo aqui o Primo Pobre, eu gosto muito, como eu falei aqui dos vídeos dele. Ele fala que uma das formas é abrir mais a torneira, ou seja, ganhar mais dinheiro, né? Buscar formas de renda diferentes, e a outra é tapar um pouquinho mais os buracos, né? Então você vai fazer uma pia ou um balde encher se você abrir mais a torneira e você tapar um pouco os buracos, fechar um pouquinho o que sai, e aí a água sobe da mesma forma que seu dinheiro. Então faça, como dicas aqui, faça o orçamento para as despesas imprescindíveis, isso é importante: água, luz, telefone, internet. Agora, a internet que você precisa não é aquela que você paga R$300. Tem internet mais barata, não é verdade? Esse tipo de coisa. Telefone, você não precisa pagar. Tem gente que é capaz de pagar telefone fixo até hoje, não duvido, né? E não se usa mais. Tem pessoas que pagam
valores altos e onde tem um valor de ligação. Quando você tem modelos de pré-pagos não no cartão, né? Planos controle, que você pode ligar ilimitadamente para o país todo por, sei lá, R$80. Então, basta você estancar direito, tá? Saiba para onde vai as suas moedas, como ele diz lá, e é nos pequenos gastos que a gente perde o controle. Isso é o mais importante. Nunca é nos grandes gastos. Os grandes gastos, eles estão a nossa, né, igual essa luz aqui na minha frente, eles estão claros pra gente. São os pequenos gastos que realmente vão fazer a diferença, tá bom? Ponto número 3. Multiplique seus rendimentos. A gente acabou de falar um pouco nisso. Ele fala para pôr cada moeda para trabalhar, de modo que possa reproduzir-se como um algodão nos campos e lhe trazerem lucro. Um rio de riqueza fluindo constantemente para dentro de suas bolsas. Busque uma segunda fonte de renda, busca uma forma de você ganhar um pouco mais se for necessário, estanque um pouquinho os seus ganhos, aquilo que a gente falou antes, aumente um pouquinho a água de cima e trave um pouquinho isso, e com o seu pagar a si próprio, né, começa a criar reservas de emergências e essa reserva vai trazer mais dinheiro para você. Que hoje pode não parecer muito, mas é interessante. Compre alguns ativos, né, fundos imobiliários, por exemplo, que a gente já falou por aqui muito rapidamente, mas eles vão gerar dividendos. E aí você pega esses dividendos, em vez de usufruir deles, reinvista esses dividendos, né? Eu lembro, uma das coisas que eu mais gosto é olhar meus dividendos lá dos fundos imobiliários crescendo. Eu lembro quando foram os primeiros R$10. E vai passar pelos primeiros R$10, dividendos 3, 4, 5, 10, 12, para poder chegar a alguns valores que são mais interessantes depois, tá bom, pessoal? Vamos lá, número 4. Proteja o seu dinheiro contra perdas. Fabrício, estou pagando a mim mesmo. Estou vivendo com menos do que eu preciso, cuidando do meu orçamento, e isso está realmente de forma mais tranquila. Aumentei minha fonte de renda com uma renda extra, né, fazendo Uber, estou fazendo qualquer outra coisa para aumentar minha renda, mas consegui. Então eu fiz os 3 primeiros pontos. Agora eu peguei o 4º ponto, que é peguei minha economia e fiquei sabendo de um grande negócio. Algo incrível que um amigo meu dobrou o capital em 2 meses, 3 meses, vou dar um exemplo, né? Pode ser pirâmide ou qualquer coisa assim. Pessoal, você está arriscando demais seu dinheiro. Não, eu consegui guardar R$10.000, agora eu vou pegar todo 10 mil e vou abrir o meu negócio. Eu não estou dizendo que está errado, mas será que não é melhor esperar? Se o teu negócio precisa de R$10.000, guarde mais 10, guarde 20, segure 10 para sua vida e pegue 10 no seu negócio. Você vai precisar esse 10 no seu negócio e na sua vida. Estou dando exemplos, tá? Então, proteja o seu dinheiro contra perdas. E aí ele fala o seguinte: não se deixe enganar pelo romântico desejo de fazer fortuna rapidamente. E esse é o pior, não vai ser rápido. Não vou mentir para você e dizer que vai ser rápido. Eu estou há 13 anos falando isso, há 13 anos aplicando o que eu estou fazendo, e por mais que a gente tenha algo relevante, ainda não estou nem perto de onde eu quero chegar e onde me planejei a chegar. Essa conta está no máximo em uns 20 e tantos % da fase 1. Porque na fase 2 aí é um pouquinho mais. Vocês entendem que isso é uma maratona, que isso leva chão, isso leva tempo? Então não adianta se iludir e achar que vai ganhar dinheiro rápido. Não vai, pessoal. Todo mundo que prometer dinheiro rápido provavelmente vai perder o dinheiro rápido. Essa é a grande verdade. Eu tive vários amigos. Eu lembro de um momento que passei aqui no Nordeste, que uns amigos disseram: não, tem uma pessoa incrível que tem um negócio, ele aplica, mas ele sabe fazer, e a forma que ele aplica rende tanto dinheiro que ele te paga 10% do lucro todo mês. Eu falei: quê? Ele falou: não, fulano tá recebendo dinheiro, fulano tá recebendo. Eu falei: rapaz, isso não vai dar certo. Até que eu encontrei 2 amigos e eles falaram: a gente não tem muita grana, então a gente tá pegando um empréstimo e nós 2 vamos entrar junto porque as cotas lá são de algo na casa de R$100.000. Eu chamei os 2 e falei: vocês estão malucos. Não vai dar certo. Primeiro, vocês estão aplicando dinheiro que não tem. Já é o primeiro princípio errado. Segundo, vocês estão indo atrás de dinheiro grande e rápido. Não existe dinheiro grande e rápido. Não vai dar certo. E eu espero que eu não tenha jogado um balde de água fria na hora, apesar que eu joguei. E muita gente poderia ter dito para mim: ah, Fabrício, olha, você atrapalhou o crescimento dos caras. Não. 3 meses depois, esse negócio já estava 2 anos rodando. Entre a elite, vamos dizer assim, da cidade. E quando a torneira foi secando,
foi abrindo para pessoas normais, classe média, vamos dizer assim. E aí, 3 meses depois, o dinheiro dos caras estava trancado, não desses 2 amigos que optaram por não investir e me escutaram. Então, é isso que eu quero lembrar a vocês, e isso que ele fala aqui. Proteja parte do seu dinheiro, é importante, tá? Todo aquele que produz ouro guardado costuma ser induzido na esperança de conseguir grandes somas e a fazer investimentos dos mais plausíveis projetos. Com bastante frequência, os amigos e parentes estão avidamente interessados nisso e incentivam a realizá-los. Você já viu aquele parente que não tem dinheiro, não conseguiu guardar, olha pro seu dinheiro e diz, vamos abrir um negócio e eu toco para você, eu conheci fulano, conheci Beltrano, e às vezes você vai lá e investe, e esse seu parente nunca ganhou nada e ainda perdeu seu dinheiro. Você não está tendo sucesso. Então, essa é um fato. E ele fala aqui, protejam seus tesouros contra perda, investindo onde o principal esteja salvo. Então, se eu guardei 10 mil, estou gerando juros, quer correr risco com os juros é uma coisa. Em correr risco com esse investimento de juros, mas não o principal. É mais ou menos isso que ele está falando aqui, tá? Então, o capital inicial deve estar seguro, os maiores riscos com menores partes do seu capital. Fabrício, eu quero fazer investimento em criptomoeda. Não tem problema, eu tenho investimento em criptomoeda. Acho excelente, mas o meu investimento é em torno de 5% e nunca passou de 10%. Teve um momento que eu estava mais agressivo, chegou em 10%. E nem eram com criptos, né? Era basicamente Bitcoin e depois Ethereum. E depois de um tempo eu falei, não, continuei aportando em outros lugares e esse valor a cripto caiu, comprei mais um pouquinho, fiquei lá com 3, 4%, subiu para 5%, cresceu mais, chegou a quase 10%, retirei um pouco, mas era 10%, eu podia correr o risco da ruína em 10%, porque eu tinha 90% do meu patrimônio investido, do meu patrimônio financeiro, vamos dizer assim, né? Não de imóveis, nada, que estava tudo salvo. Então, isso é muito importante. Outra coisa, escutem pessoas bem-sucedidas e prudentes. E não as pessoas próximas que têm opinião de tudo. Esse é o ponto 4 que eu quero reforçar e é muito importante pra gente, tá bom, pessoal? 5º ponto, faça do lar um investimento lucrativo. E aqui é bem interessante, porque muitos dos coaches, gurus, influenciadores financeiros vão falar o contrário. Eles vão dizer, alugue um apartamento, não compre sua casa. E eu parto do princípio que é melhor você ter sua casa. Deixa você mais tranquilo. Eu vou ler para vocês o que ele fala no livro, ok? Nenhuma família pode gozar plenamente da vida a menos que tenha seu pedaço de chão, onde as crianças possam brincar ao sol e onde a esposa possa plantar não somente árvores frutíferas, mas também verduras para alimentar os seus. E ele fala ainda, muitas bênçãos recaem sobre o homem que tem sua casa própria. E tem vários trechos ainda que ele fala, seus corações se sentirão felizes porque estarão legitimamente na posse de um bem estável e valioso, cuja única despesa serão os impostos reais. Assim como muitas bênçãos recaem sobre o homem que tem sua própria casa, isso reduzirá muito suas despesas, permitindo que a maior parte dos seus ganhos seja destinado a prazeres e satisfação de seus desejos. Pessoal, veja bem, se você comprar sua casa, meu primeiro conselho é, se tiver que financiar, financie, mas não financie para pagar em 30 anos, ou seja, financie em 30, mas pague antes. Já falamos sobre isso, sobre amortizar, como você deve fazer, guardar seu dinheiro, pagar e quitar seu apartamento o quanto antes. Então faça amortizações, mas enquanto mais você amortiza, mais barato fica a sua parcela e depois fica mais leve sua vida. E depois que você quitar, eu falo isso para as pessoas muito próximas, eu digo, olha, tudo que eu preciso para sobreviver e minha família é uma casa paga, e meu apartamento está quitado, e alimentação. É isso que eu preciso para sobreviver. Ah, Fabrício, tem outras coisas, educação. Não, sobrevivência. Então eu preciso pagar um condomínio lá e eu preciso alimentar minha família. Significa que com pouco dinheiro, fome não passa mais as pessoas. Lógico que depois você vai crescendo tendo patrimônio, você pode até lidar as outras questões. Então, esse ponto 5 da casa, pessoal, não abra mão de ter sua casa. Por mais que os outros digam que é melhor alugar, eu fui o cara que fui contra. Eu tinha dinheiro guardado para comprar um apartamento e alugava imóvel. Minha esposa me convenceu a comprar o imóvel e eu não queria. Eu dei as condições para ela. Falei, só vou comprar um imóvel se tiver um cara numa situação XYZ, se já tiver todos os móveis assim,
e se tiver abaixo do preço de mercado. Em uma semana ela conseguiu os 3 tópicos, não sei como, mas ela conseguiu, eu tive que cumprir minha palavra, comprei um apartamento e foi a melhor coisa que eu fiz, ok? Isso eu vou dizer para vocês. Para a gente fechar os últimos tópicos, tópico 6, assegurem uma renda para o futuro. Isso está muito baseado no pagar a si próprio, construa com o pagar a si próprio uma renda para si mesmo. E ele fala que seja previdente quanto às suas necessidades da sua velhice e quanto à sua proteção e à proteção da sua família. Um homem que, em virtude de sua compreensão das leis da riqueza, adquire crescentes lucros acumulados, deve ter o pensamento voltado para os dias futuros, deve planejar certos investimentos ou provisão que dure com segurança por muitos anos, ele fala, né? Longos, palavra minha, longos anos, que estarão sempre disponíveis quando chegar o tempo que ele tão prudentemente previu. Basicamente, pessoal, você precisa guardar pensando na sua velhice, guardar pensando nos rendimentos. De repente, uma previdência privada é um ótimo investimento, a previdência privada. Agora você precisa saber fazer também. Existem canais mostrando isso. Existem previdências ruins e previdências boas. Mas uma boa previdência, ela é interessante. Eu nem acho que ela é interessante para você receber por mês depois. Mas comece a investir uma boa previdência privada de um local seguro. Faça um seguro de vida, por que não? Se você, durante a fase de construção, tiver algum problema na sua saúde, na sua vida, na sua família, você, por invalidez ou mesmo que você venha a faltar, sua família está protegida com um pouco de capital, num seguro de vida, né? E entenda que vai chegar a velhice. Tem um amigo meu que dizia, a velhice só não chega para quem morre cedo. Então, eu espero que a velhice chegue para você, então se prepare para ela, ok? Último ponto, pessoal, para a gente fechar esse vídeo aumente sua capacidade de ganhar. Quem lembra, o primeiro vídeo desse canal falava sobre mentalidade. Depois em outros vídeos a gente falou também sobre os temas similares, mas fala muito sobre mentalidade. Eu falei sobre Jim Rohn, você ganha de acordo com o seu tamanho, o tamanho dos problemas depende do seu tamanho, e muito em crescimento pessoal. Vamos ver o que ele fala aqui? O desejo é a condição para a realização. Os desejos devem ser fortes e definidos. E a proporção que um homem aperfeiçoa-se no seu ofício, a sua capacidade de ganhar dinheiro também cresce. Ou seja, quanto mais você trabalhar, quanto mais você buscar, quanto mais você estudar, entender e aprender, quanto mais você adquire conhecimento, mais caro você fica para o mercado. Ou seja, mais você ganha, então aumenta a sua capacidade de ganho. É muito importante investir em si próprio. O livro Segredamente Milionária, se não me engano, ele fala sobre você pegar uma parte do dinheiro e investir em educação financeira, por exemplo, né? Mas vale em educação de forma geral. Ele fala o seguinte, cultivar aqui as próprias aptidões, estudar e somar conhecimento, torna-se mais habilidoso e agir sempre respeitando a si mesmo, tá? Então, esse é o processo. Para que as coisas melhorem, você tem que melhorar, para que as coisas mudem, você tem que mudar. É assim que falava Jim Rohn, um filósofo de negócio americano, que eu já falei aqui, eu fui numa palestra dele em 2006, aqui no Brasil, ele já faleceu, uma das grandes mentes norte-americanas. Então, faça objetivos simples e claros, consiga, e seus ganhos acompanham a pessoa que você se torna e a pessoa que você é, tá bom? Então, esse é o processo. Você está aqui, você está querendo buscar informação, significa que você está buscando crescer e melhorar a si mesmo, e quanto mais você melhora, então esse 7º item, aumente a sua capacidade de ganhar, também aumenta, tá bom? Então, pessoal, segundo o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, essas são as 7 soluções para a falta de dinheiro. Gostaram? Comenta aqui depois, me diga se faz sentido para você, e se você está aplicando, como é que você está se saindo. Obrigado e até o próximo vídeo.